Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Digamos juntos: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, esta é a noite santa da vigília pascal, quando a igreja proclama a vitória de Cristo sobre a morte. O Senhor que vence a morte, o Senhor que não fica no túmulo, o Senhor que tem a palavra final, a palavra da vida, a palavra da vitória. Aqui, irmãos e irmãs, encontramos este evangelho que narra este primeiro encontro do ressuscitado com algumas mulheres que foram ao túmulo ainda de madrugada, na madrugada do domingo de Páscoa, quando o sol ainda se preparava para nascer. Cristo então ressuscita, vencedor da morte. E aqui, depois daquele encontro, quando as mulheres recebem daqueles dois anjos o anúncio de que Cristo ressuscitou, vai nos dizer o evangelista São Lucas: então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. As palavras de Jesus devem ser sempre lembradas para despertar em nós sempre a confiança e a certeza da vitória. Irmãos e irmãs, é a palavra de Deus que deve ser sempre acreditada. É a palavra de Deus que deve ser sempre ouvida. É a palavra de Deus que sempre se cumpre e que se realiza, como ouvimos por meio de uma das leituras, Deus falando por meio do profeta, que quando envia a sua palavra à terra, ela não volta a ele vazia, mas ela vem para cumprir aquilo que ela prometeu, aquilo que ela disse, aquilo que ela explicou. Jesus diz em outra passagem do Evangelho: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. É preciso crer, é preciso esperar, é preciso confiar, é preciso sempre lembrar das palavras de Cristo. Lembradas estas palavras, elas irão nos fortalecer, elas irão nos dar a perseverança em meio às dificuldades, em meio aos problemas e às tribulações da vida. Ontem, na tarde da sexta-feira, quando celebrávamos a paixão do Senhor, nós meditávamos na palavra de Deus, dita por meio do profeta Isaías. Não tinha aparência que nos agradasse. Aquela palavra se cumpriu, aquela palavra se realizou no rosto de Cristo crucificado, no rosto de Cristo coroado de espinhos. Naquele rosto todo ensanguentado, a palavra de Deus se cumpriu. Mas também, irmãos e irmãs, a palavra de Deus se cumpre quando Jesus profetiza e os anjos lembram para as mulheres: lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Acontece, irmãos e irmãs, que a sexta-feira da paixão, iniciando com a noite da quinta-feira, foi um evento tão marcante, foram acontecimentos tão dolorosos que os discípulos pareciam que tinham esquecido da profecia do Mestre de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo tinha profetizado a sua morte. Cristo tinha profetizado que seria rejeitado, que seria humilhado, que seria desprezado, que seria entregue nas mãos dos homens. Mas Cristo profetizou também
que ressuscitaria no terceiro dia. Mas aqueles, a traição de Judas, pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz, sem ninguém que pudesse chegar perto dele, pela violência dos soldados romanos. Aquela cena no Calvário, ali no Gólgota, quando Jesus é crucificado entre dois ladrões, quando Jesus é mais uma vez zombado e humilhado, aquelas cenas ficaram fortemente gravadas no coração, quase que como que Cristo tinha dito: ao terceiro dia ele ressuscitará. Irmãos e irmãs, às vezes também assim conosco acontece. Quando o sofrimento é grande, a gente parece esquecer a palavra de Deus, a gente parece esquecer das palavras de Deus, das promessas de Deus. E Deus, irmãos e irmãs, tem para nós promessa de vitória, promessa de vida eterna. O mal não tem a última palavra, a morte não é vencedora, a morte foi vencida pela vida, vida que se manifestou em Jesus Cristo, Jesus Cristo que ressuscita do túmulo, para dizer a cada um de nós que vale a pena seguir até o fim, obedientes ao Pai, que vale a pena enfrentar toda dor em obediência ao Pai, porque Ele saberá dar a recompensa, porque Ele saberá manter a fidelidade à sua promessa, manter a fidelidade à sua palavra. Jesus Cristo mesmo vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É preciso, portanto, perseverar, é preciso, irmãos e irmãs, acreditar neste Cristo crucificado, mas este Cristo também ressuscitado. São Paulo vai dizer: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. É esta ainda hoje a pregação da igreja, é o Cristo crucificado, crucificado por amor, crucificado por obediência ao Pai, morreu obediente até a morte, e morte de cruz, vai dizer São Paulo. Mas não é um Cristo que fica no sepulcro, não é um Cristo que fica na cruz. A cruz é passagem, o túmulo é passagem, passagem para a ressurreição, passagem para a vitória, passagem para o senhorio, porque conforme São Paulo ainda vai dizer, e que nós lembrávamos também esta palavra no domingo de Ramos: Cristo ressuscitou e o Pai lhe deu nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui estamos, irmãos e irmãs, como povo de Deus, como povo de fé, como povo que acredita, como povo que lembra as palavras de Jesus, para proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Irmãos e irmãs, que nós todos possamos, a partir desta liturgia, renovar a nossa fé, renovar a nossa obediência e o nosso desejo de seguir adiante, seguindo Cristo em qualquer situação, seguindo Cristo em qualquer tribulação, seguindo Cristo em qualquer provação na vida, pois Ele é o nosso modelo, Cristo Jesus. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou para fazer vencedor todo aquele que com Ele também permanece. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos, vai dizer São Paulo. Permaneçamos, irmãos e irmãs, unidos ao Senhor. Permaneçamos, irmãos e irmãs, unindo nossas dores, unindo nossos sofrimentos à dor e ao sofrimento de Jesus Cristo.
e Ele fará de todos nós também vencedores, assim como Ele venceu a morte. Como vai dizer ainda um canto: ó morte, onde está tua vitória? Jesus Cristo, Rei da Glória, ressuscitou. Que nós possamos hoje, irmãos e irmãs, também proclamar como igreja, também proclamar como povo de Deus: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Digamos juntos: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Tá fraco? Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Mais forte: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Que Cristo possa sempre ressuscitar em nossa vida, em nosso coração, fazendo de cada um de nós vencedores com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.